Vozão quer retornar à Série A e teve uma vitória importantíssima lá em Itu, né? 2-1. Também não foi um grande jogo assim do Ceará, mas fez o resultado, né? Foi um time ali que no segundo tempo tentou, né? Não conseguiu nem ter tantas chances claras, né? Mas fez os 2 gols ali na etapa final, virou, né? Com destaque para o menino Lucas Rian, né, que entrou e deu chute, que o Ailon aproveitou o rebote e depois fez o segundo gol. E esse resultado deixou o Vozão mais vivo do que nunca aí na luta pelo acesso. Ele que está nesse momento na 5ª colocação, né, 2 pontos atrás do Mirassol, que venceu, né? Aí já não foi um resultado bom, né? O Mirassol venceu o Novo Horizontino por 1-0, na verdade, mais ou menos, né? Porque assim, se você considerar que agora a vaga do Novo Horizontino também está bem aberta, né, para ser alcançada, talvez não foi um resultado tão ruim assim. Mas se você olhando para agora, né, friamente, seria melhor o Mirassol não ter vencido para essa distância ser menor. Mas antes da gente falar dessa tabela, enfim, também dar uma analisada na tabela após os jogos. Vamos falar dessa vitória, Thiago Minhoca. O Ceará que fora de casa não conseguia vencer já alguns jogos, né, desde o jogo contra o CRB. Acho, se não me engano, eram 4 jogos, né, sem conseguir Uns vencer 2 meses aí sem ganhar fora. como visitante. Pegou o Ituano de Alberto Valentim, que não é um time ali que está brigando para não ser rebaixado, inclusive a tendência é que caia. Eu vi parte do primeiro tempo e o segundo tempo com mais atenção. Não me pareceu um grande jogo assim, mas foi uma equipe que não. Me pareceu um time que não ficou nervoso, né? Com 1-0, ficou rodando a bola, até teve dificuldade de entrar exatamente na área do Ituano, mas conseguiu ali com tranquilidade e com cabeça fria fazer os 2 gols e trazer esses 3 pontos na bagagem que são imprescindíveis, né? Porque se tropeçasse, né, até o empate já seria um resultado ruim, né? E conseguiu essa vitória fora de casa. Fábio, é curioso, o jogo de hoje é um jogo que ele tem várias nuances para a gente abordar, assim, sabe? Porque ele tem um contexto do que foi a partida, a dificuldade, o Ceará com o futebol abaixo, né, em parte do jogo, embora foi quase um jogo ali meio ataque contra defesa, né, principalmente depois que o Ituano abriu o placar. Mas o que eu mais senti ao longo do jogo, e principalmente depois da reta final, é que foi aquele resultado que dá energia, sabe? Porque, por mais, assim, a rodada ela foi boa, né? Ou pelo menos ela começou boa. Foi derrota do Sport, derrota do Santos, o empate do América Mineiro. Vila Então, Nova perdeu também, né? Em aí no Vila casa. Nova, Primeira Vila derrota Nova, do porque Vila Nova assim, em casa. quando o Ceará entrou em campo, o Vila Nova já perdia por 2-0 para o Curitiba. Então, assim, a rodada estava se desenhando boa para alguém, né? Porque quem não estava jogando sempre estava recebendo esse presente. Então, houve um determinado momento que quem estava saindo com o mais beneficiado disso tudo era o Curitiba, para ter noção. Porque o Curitiba, por estar vencendo, né, e venceu por 3-0 o Vila Nova, estava ali um contexto onde estava dando empate, o Novo Horizontino com o Mirassol, o Ceará perdendo, e eu falei, meu amigo, o que está acontecendo nesse momento agora é porque estão ressurgindo com o Curitiba. O Operário, né, que vai ter o duelo contra o Paysandu ainda nessa rodada. Ou seja, era uma rodada que estava sendo cedida para alguém. E alguém precisava aproveitar essa situação. E o Ceará não estava aproveitando, Fábio, essa condição. Olha como é bizarro. O Ceará, o Condé falou antes da bola rolar, que ele queria muito um jogo parecido, né, a postura da equipe, como foi diante do jogo contra o Sport, onde o Ceará jogou bem, perdeu muitas chances e tudo mais. No jogo de hoje, o Ceará teve dificuldades. E aí, eu acho que o primeiro ponto, né, que foi a boa notícia, né? Matheus Felipe estava disponível e essa hierarquia do elenco, que muitas vezes ele estabelece, ele, obviamente, entendeu que o momento era do João Pedro. O João Pedro, de fato, pelo jogo passado, merecia essa titularidade. Claro que ainda o Condé tem suas convicções. O Richardson, que jogou muito bem no jogo passado, né? Fez uma boa partida, foi para o banco, para o De Luca seguir como titular.
E o Ceará até começa relativamente bem, né? A primeira boa chance do jogo, que é uma chance inacreditável desperdiçada pelo Saulo, é uma pressão alta, muito bem feita do Ceará. Tinham ali 3 jogadores, consegue recuperar essa bola e o Saulo perde um gol inacreditável, assim, né? No jogo passado, teve muita crítica ao Thalisson, ao Lucas Rian e tudo mais. O pessoal, é por isso que o Saulo é titular. Só que quando o Saulo volta a ser titular, o Saulo mostra porque que também, né, é muito criticado por parte da torcida. Foi uma chance inacreditável perdida, ele demorou muito para bater, tinha ali uma primeira possibilidade, tenta dar mais um tapa e aí perde um pouco, a bola escapa um pouco e a zaga do Ituano acaba ali meio que tocando, né, e o chute sai bem fraquinho ali para a defesa do Jefferson Paulino. E aí, pouco tempo depois, o que o Ceará, né, tem dificuldade muito grande fora de casa, uma lambança, e você estava certo, Fábio. Depois a gente vai até olhar, né, nas suas apostas, assim. Deu, de fato, ambos marcam no jogo, né? Acho que acertamos tudo, viu? Embora a gente tenha dito, você tinha dito que talvez fosse o jogo de poucos gols, né? Mas eu imagino, tem horas que eu acho que esse pouco gols aí, a aula está muito baixa para a gente ir. Mas, em todo caso, o gol que o Ceará toma é um gol muito estúpido, assim. É uma jogada pela direita, não foi uma jogada totalmente trabalhada ali do Ituano, uma bola alçada que o Ceará já estava fazendo, né? Já que a defesa do Ituano tinha uma certa dificuldade de cortar bolas, não à toa, é a pior defesa do campeonato. E aí o João Pedro, logo o João Pedro, né, que tinha sido muito bem elogiado e para mim eu considero um bom jogador, comete uma falha bizarra ali, né? Porque até o rapaz lá da rádio, o Horácio, né, que é o setorista, falou assim: ele furou na jogada. Não, se ele tivesse furado, talvez fosse melhor. Talvez a bola tivesse passado. O fato dele ter atingido a bola, né, e não ter tirado da melhor maneira, acabou ajeitando ali para o Tony Anderson abrir o placar, o que já tornava o jogo ruim, porque era um. Claro, não estou justificando o mau futebol do Ceará por isso, mas alguns fatores foram deixando o jogo complicado para o Ceará, porque não era um gramado onde a bola rolava mesmo. Ela dava leves saltinhos, assim, sabe? Que ficava aquela bola meio viva, muitas vezes. O Ceará estava contra o vento também, assim, isso dificultava em alguns momentos a bola mais longa, porque aí você tinha que colocar mais força na bola. Mas, em todo caso, o Ceará, entendendo essas dificuldades, ele viu qual era a melhor alternativa de buscar esse empate ainda no primeiro tempo. Bola alçada na área. Então o Ceará foi pegando as bolas pelos lados, alçando essa bola na área, até porque a defesa do Ituano é muito frágil, né? Assim, dá para ver algumas dificuldades de cortar a bola passava. Teve uma que foi um chute do Pulga, que ele chuta mascado e o goleiro do Ituano, né? O Jefferson Paulino acabou defendendo. Então o Ceará não estava tão inspirado, errando muitos passes, é verdade, mas viu uma forma de conseguir ter a chance de fazer o gol. Já que estava com dificuldade de construção, a bola alçada era a melhor alternativa. Alguns jogadores já com muito problema, e aí um deles, né, que aí já dando um pouquinho de spoiler aqui de um dos piores que eu achei pelo lado do Ceará. O De Luca, por exemplo, não tem nenhum senso de objetividade. Quando eu digo objetividade, é um passe mais frontal, um passe meio diagonal à frente, muitas vezes. Ele é um jogador muito burocrático. E nesse tipo de jogo, quando o Ituano estava na frente e o Ceará dominando a posse, ele acho que batendo 80% de aproveitamento, de percentual, né, de posse de bola, era sempre quando a bola chegava no De Luca, e o De Luca já adiantado ali, ele até com certo espaço, ele não é de finalizar, ele não é de dar um passo em profundidade, ele não é de alçar essa bola na área, e ele fazia a bola para trás para o zagueiro. Então isso foi atrapalhando algumas jogadas do Ceará, porque ele não é a característica necessária para esse contexto, onde o Ceará dominava a posse por completo e tinha o adversário se fechando cada vez mais. Teve ainda uma boa jogada no primeiro tempo individual do Lourenço, né, que ele sai ali, corta e bate de perna esquerda, uma bola que seria até um golaço, a bola toca no travessão e sai. Mas o Ceará não conseguia ser um time. Bateu ali até nos 30 minutos, o time, a intensidade, a marcação mais alta já não era tão perceptível. Deu para ver que o Ituano trabalhava a bola no campo defensivo com muita tranquilidade. O Ceará muito longe de fazer aquilo que ele fez contra o Sport, a marcação alta. Então, assim, eu não sei o que aconteceu ali no final do primeiro tempo, mas era um Ceará com muita dificuldade para conseguir pressionar o adversário. Então, o Ituano tinha muita tranquilidade para trabalhar essa bola, não chegava no ataque praticamente, teve até antes ali do primeiro gol algumas finalizações que o Bruno Ferreira chegou a defender,
Mas, no geral, o final do primeiro tempo mostrava que o Ceará teria que fazer muito mais, né? Ele veio no intervalo com o Lucas Rian, sacando o Mugni, o que na prática eu não gostei tanto, frisei isso na rádio. Eu acho que ele, pela necessidade do resultado, né, de conseguir a virada, na minha avaliação, ele tinha duas alternativas. Ou colocar um jogador de melhor construção, e aí, no caso, abdicar do Lucas Rian para colocar o Andrei, ou para colocar o próprio Richardson também, ou uma outra alternativa que eu acharia mais interessante também do que colocar o Lucas Rian, que seria colocar o Recalde, porque ele é um meia que tem a presença de área, finaliza melhor. Então, já que o Mugni estava saindo, por mais que ele não seja um jogador de muita intensidade, mas é um jogador que tem presença de área. Como era o jogo, a dinâmica era essa, Fábio? Assim, era basicamente isso. Era o Ceará com a bola e o Ituano se fechando. Só que o que acontece no começo do segundo tempo é porque o Ceará não conseguia construir nada. E aí é o grande personagem do jogo. O Lucas Rian entrou muito mal no jogo. Muito mal no jogo. Se atrapalhando, errando jogadas, passe errado, sem conseguir dominar a bola. O De Luca também passou por isso. Então, assim, o Lucas Rian estava mal na partida. Essa que é a verdade. O Ceará não conseguia fazer o goleiro, né, do Ituano trabalhar. Então, assim, não tinha muita chance. O Pulga, por exemplo, muito apagado. Né? O Ailon, praticamente nessa função de camisa 10 que ele exerceu com a entrada do Lucas Rian, também pouco participativo. Então, o jogo se caminhava ali para um Ceará, que eu até cheguei a frisar na rádio. Não é que o Ituano está ameaçando tanto a meta do Ituano, ou do Ceará. Mas eu sinto que o Ituano está muito mais consciente com a partida. Está entendendo melhor o que está acontecendo dentro de campo. E aí foi no momento que eu estava criticando, né? Assim, eu acho que o Condé, nesse momento, ele deve estar pensando, ou se não está pensando, tipo assim, que desperdício, né? Colocar o Lucas Rian para fazer uma estratégia para ver se atacava mais, para ver se conseguia virar o jogo. Não estava funcionando, essa é a verdade. Ele estava jogando muito mal. Só que é exatamente com ele, numa bola ali do Lourenço, né? Que ele recebe do Lourenço, finaliza de fora da área, e aí o Jefferson Paulino, né? Acaba soltando ali, dá de presente ali para o Ailon, que, como eu já falei algumas vezes, é o jogador mais atento para esse tipo de jogada. Na hora que o time está falhando, e foi contra o Amazonas, foi contra o América Mineiro, vários jogos onde o Ailon se aproveita de um erro ali do adversário para empurrar para dentro do gol. E ali no empate foi, digamos, o grande start para o jogo. Que aí é curioso. A partir do momento que o Lucas Rian dessa finalização, ele, para mim, tinha sido o pior jogador que tinha entrado ali em campo, né? Até porque, basicamente, ele foi o primeiro a entrar. Mas desde quando ele entrou, o Ceará não conseguia dar respostas. E a partir do momento que sai o gol do empate do Ceará, o Lucas Rian se transforma. Impressionante como ele consegue já criar jogadas, já dar trabalho para o adversário, né? Ganhou Muito confiança, mais. né? Porque aí mudou totalmente o panorama. O Ceará, obviamente, já sabendo dessa possibilidade, só que aí é bom lembrar, né? Em meio a esse 1-1, sai o gol do Mirassol, né? Eu até falei que tipo, eu achava até melhor uma vitória do Novo Horizontino. Eu sei que agora é a terceira derrota do Novo Horizontino, mas em termos de tabela, eu acharia melhor uma vitória do Novo Horizontino do que uma vitória do Mirassol, e mais até do que o empate. Eu preferia que o Mirassol tivesse realmente perdido, porque para mim é uma equipe que oscila mais. Mas, em todo caso, o Ceará sabia que naquele contexto precisava da vitória, apesar de qualquer resultado que acontecesse nesse duelo lá entre Mirassol e Novo Horizontino, porque pelo menos com a vitória você aproximaria do G4, na pior das hipóteses, como é o caso de agora, ou poderia entrar no G4 caso o Novo Horizontino conseguisse fazer um gol e impedisse que o Mirassol ganhasse o jogo, né? Então, naquele contexto ali, quando o jogo acabou mudando o panorama depois do gol do empate, o Ceará passou a ser um time muito mais atento. O Ceará foi um time muito mais entendendo como criar jogadas. E aí vem a jogada, um belíssimo gol, aliás, do Lucas Rian, que ele recebe na direita, ele finge que vai bater, dá uma limpada, e quando bate, ali realmente sem chance nenhuma para o goleiro do Ituano, e fazer o 2-1 para a explosão, assim, realmente. Acho que não só lá do banco de reservas, né, e daí parte da torcida que estava lá no estádio, mas para os torcedores alvinegros que acompanhavam o jogo, porque é aquele gol, Fábio, que a gente não sabe o que vai acontecer com o Ceará até o final do campeonato. Mas caso o Ceará confirme, né, esse acesso, um dos jogos memoráveis que o Ceará talvez vai lembrar dessa campanha vai ser o momento dessa virada, né? O gol marcado pelo Lucas Rian,
que foi no momento chave, assim, o Ceará não fazia um grande jogo, o Ceará estava tendo problemas e mesmo assim conseguiu uma virada importantíssima ali no contexto. E aí, quando ele faz o 2-1, Fábio, algo que a gente não tinha visto em outros jogos, não aconteceu contra o Brusque, não aconteceu contra o Sport e também não aconteceu contra a Ponte Preta, onde o Ceará cedia a bola para o adversário e não sabia se defender. Hoje foi diferente. Hoje o Ceará soube gastar o tempo, o Ceará soube, principalmente com o Barcelona, aliás, Barcelona na reta final, foi importantíssimo de entender, não preciso acelerar, não preciso querer fazer o terceiro gol, calma, trabalha a bola, sabe? Então, nesse ponto, o que eu mais gostei do Ceará, na reta final do jogo, não foi o sufoco que foi contra a Ponte Preta, não foi aquele sufoco que foi diante, apesar de, claro, era uma vantagem mínima, tinha ali os acréscimos, o torcedor estava ali um pouco angustiado, né, pelo que eu vi ali na minha bolha, mas era um time mais consciente dentro de campo, soube gastar o tempo. Então, acho que esse foi um ponto bem importante de estilo de jogo na reta final, algo que a gente não viu nem contra Brusque, nem contra Ponte Preta, e claro, contra o Sport, porque no Sport teve a consequência, né? Tomou gol no final, contra Brusque e contra Ponte Preta, ficou ali por pouco não tomando gol. Aí, nesse caso, essa vitória acaba sendo bem relevante, coloca a equipe disputando diretamente, e agora vai para um jogo, né, considerado difícil contra o Santos, mas um jogo onde há possibilidades, até porque o Santos também não vem jogando tão bem assim. Então, grande resultado, uma vitória de virada importantíssima para uma reta final aí, onde o Ceará deve precisar de mais umas 4 vitórias para tentar confirmar o acesso. É isso, né? Vitória importante do Ceará não foi com brilhantismo, mas também, convenhamos, né? Nessa reta final de Série B, ninguém tá jogando o fino da bola, né? Até a gente, pô, será que com esse futebol, Iago Mendes, é o suficiente para subir? Assim, se você pensar só no viés do Ceará, realmente dá uma preocupada, né? Porque foram vitórias, mas muitas vitórias aí recentes que não foram com grandes atuações. Mas se a gente pegar os concorrentes, você vê o Vila Nova caindo muito de rendimento, você vê tanto o Novo Horizontino, 3 derrotas seguidas, o Mirassol venceu, mas também não vinha numa sequência tão convincente. O Santos, né? O Santos, inclusive, é o líder, né? É um time que convence muito pouco, né? A torcida não vê a hora de acabar essa Série B e mandar todo mundo embora. O Sport, né, que deu foi mais regular, mas também já teve o banho de água fria perdendo para o Operário em casa. Apesar de não estar jogando ali um futebol que dê ao torcedor a tranquilidade, né, que o time realmente vai conseguir os resultados que precisam, eu acho que o que também alenta um pouco é também porque ninguém está fazendo isso, né, Iago Mendes? Eu acho que mais do que está mostrando um desempenho e sendo muito superior a todos os adversários, eu acho que não é o caso do Ceará, por exemplo. Eu acho que o que aconteceu nos últimos 2 jogos é que houve o entendimento do senso de urgência. O Ceará entrou muito pressionado contra a Ponte Preta, entrou muito pressionado hoje. E se no jogo contra a Ponte Preta marcou o gol e acabou tendo algumas falhas defensivas, que inclusive a gente repercutiu aqui, hoje não. Hoje o Ceará, eu acho que houve o entendimento de que a gente precisa vencer, porque se a gente não vencer, com o que aconteceu na rodada, o sonho acaba aqui, provavelmente vai ser mais um ano de Série B, e aí vai ser difícil projetar o que vai ser de hoje em diante. Eu acho que o Condé e o elenco entenderam bem isso. E aí, a partir do momento em que sai do primeiro tempo perdendo e entra no segundo tempo até meio atabalhoado, a partir do momento em que faz o gol, o Ceará me pareceu uma equipe muito consciente em campo. Muito consciente do que precisava fazer e muito consciente do que é necessário para conseguir entrar nessa briga de vez pelo acesso. Tanto que eu acho que hoje o Ceará ele carimba assim o passaporte, sou postulante ao acesso, porque encostou e tá naquele bolo assim. A gente vê, por exemplo, no Horizontino caindo de rendimento, não está conseguindo resultado, Mirassol oscilando sem conseguir resultado, Vila Nova, os times que estão começando a jogar um futebol melhor, que é, por exemplo, o caso do Curitiba, que fez 2 excelentes partidas em sequência, hoje ganhou do Vila Nova fora de casa por 3-0, é um time que já está mais atrás, então acho que é mais difícil
o Curitiba chegar para ir para brigar nesse bolo. Se eu não me engano, são 4 pontos que ele está atrás do Ceará. Ele está com 47, salvo engano. Então, eu acho que o mais importante é que, assim, o Ceará ele pode não estar dando show, não estar dando espetáculo, mas tem sido um time que tem conseguido os resultados de maneira consistente. É um time que é muito forte em casa e que está conseguindo beliscar pontos fora. E eu acho que para uma reta final isso é muito importante. É ter a consciência do que é necessário fazer e, mais do que isso, colocar em prática, ter um plano para poder chegar aos objetivos. Muito bem. Tem um superchat aqui, vamos colocar na tela, Alan Roberto, do Abraão Maciel, que empolgou, hein? Ele falou, se vencer o Santos, o Ceará luta pelo título, Thiago Minhoca? Ou muita Aliás, hora nessa calma? eu conheço o Abraão, aliás, amigo de um grande amigo meu, Felipe Teixeira. Eu não sei nem se eles estão juntos nesse exato momento, porque geralmente aos sábados eles estão numa mesa de bar celebrando, e hoje, como o jogo do Ceará, pode ser que eles marcaram de assistir juntos aí, mas grande abraço aí para o Abraão, grande torcedor do Ceará, e o meu amigo Felipe Teixeira também, que é torcedor do Ceará. O Ceará entra na briga pelo título, se vencer o Santos, sim. Claro, se vencer o Santos. É claro que essa questão do título, nesse momento, ela é uma possibilidade observada, certo? Mas eu acho que a primeira coisa, e o torcedor sabe nesse ponto, né? O acesso nesse momento tem que ser algo pensado. Por que eu estou falando isso? Porque o jogo contra o Santos é um jogo que eu acho que há uma possibilidade do Ceará pontuar lá, né? O Santos não vem jogando bem, principalmente até mesmo dentro de casa. Embora, só para deixar claro, eu acho que o Santos é favorito, o Santos tem um time muito bom. Só que eu acho que há margem do Ceará pontuar lá, até mesmo vencer esse jogo contra o Santos. Só que, ao mesmo tempo, eu até tinha falado isso, né, lá no Raio X, que nesses 2 jogos que o Ceará teria fora de casa, eu acho que 3 pontos era o mínimo, o Ceará já conquistou esse mínimo, 3. O ideal seria 4 e o perfeito seria 6 pontos. Então, nesse contexto que o Ceará tem, visando uma possibilidade de acesso, primeiramente, eu acho muito importante o Ceará tentar buscar pontuar contra o Santos. Caso vença o Santos, aí o Ceará não tem como matematicamente garantir, né? Porque ainda pode ter uma combinação que o tire do G4. Mas o Ceará vencendo, tendo os próximos 2 jogos em casa, Fábio, que é contra Paysandu e Avaí, aí é o quê? É uma Arena Castelão com talvez 60 mil pessoas, né? Assim, então, a tendência é que nos 2 jogos, você indo, no caso, para uma vitória sobre o Santos, não só uma possibilidade de um acesso encaminhado, claro que nada é garantia, né? O Ceará, como eu estava dizendo, quase deixa escapar uma vitória contra a Ponte Preta, fez uma reta final ali contra o Brusque, né? Claro que a cautela, e eu sou um cara que vocês me conhecem muito bem, que eu sou sempre o copinho meu vazio, né? Temos que ter, primeiramente, a meta pensando no acesso. Se o Ceará conseguir vencer o Santos, ele vai estar mais próximo de chegar na pontuação do acesso. Porque na minha avaliação, e é o que a gente tem falado aqui mais no Raio X, 63 pontos, ou seja, 4 vitórias. Se o Ceará conseguir vencer o Santos, vencendo os 2 jogos em casa, que aí seriam 5 vitórias consecutivas, né, do Ceará, o Ceará, eu digo que entra não só brigando pelo título, mas fortemente pelo título. Porque a tabela do Ceará tem alguns adversários bem factíveis, né? Você pega ali um Guarani na última rodada, dependendo do contexto, talvez já rebaixado. Então, assim, é um contexto que, caso vença o Santos, essa chance de título ela se torna mais palpável. Mas volta a frisar, para mim, é trabalhar primeiramente o acesso, se possível, o quanto antes, e se conseguir o quanto antes, aí dá para brigar, quem sabe, pelo título até a reta final da Série B. E você, Iago Mendes? Confiante no título do Vozão? Eu acho que eu estou bem na linha de Minhoca. Eu acho que antes de trabalhar e pensar em título, eu acho que a missão do Ceará nas próximas 2 rodadas é entrar e se estabilizar no G4. É conseguir ter a constância de dizer assim, ó, estou seguro aqui, ter o conforto, sei lá, ter um resultado negativo e não ser demovido do G4, ter que nadar para poder chegar lá de novo. Eu acho que o papo por título é muito interessante para o torcedor. Eu acho que
É óbvio que, por exemplo, se o Ceará conseguir emendar, sei lá, uma sequência de 3, 4 vitórias, com certeza vai chegar, vai se começar a comentar isso, mas eu acho que primeiro tem que se trabalhar o acesso. É necessário primeiro o Ceará se consolidar como um postulante mesmo, porque passou a maior parte da competição fora do G4, viu durante muito tempo o copo encher e esvaziar muito rápido, né? Tipo, tô perto, tô longe, tô perto, tô longe, tô perto, tô longe. Eu acho que hoje o Ceará ele conseguiu deixar o G4 às mãos. Falta entrar. E aí, a partir do momento em que entra, faz uma sequência, né, positiva, dependendo da oscilação do que tem dos adversários à frente, aí sim dá para pensar em título. Mas primeiro eu acho que precisa se estabilizar dentro do G4 e encaminhar o acesso mais rápido para depois pensar em taça. Até porque assim, a gente sabe que o título da Série B é muito simbólico, mas eu acho que, quanto a significado mesmo, toda a Série B sai com 4 campeões, que são os times que sobem para a elite nacional. O título é a cereja do bolo, né? O que realmente É importa. porque, na verdade, o título ele é um segundo momento da Série B. Todo mundo só está buscando voltar para a Série A. O Santos, por exemplo, ele tá, a cabeça é voltar para a Série A. Quando ele conquistar a pontuação que o garanta na Série A, aí ele vai dizer, pô, faltam 2 jogos, faltam 3 jogos, eu já subi, agora eu vou buscar o título, entendeu? Porque muda, assim, é por isso que assim, é aquela coisa, quando o time tá ali na liderança, o Novo Horizontino, por exemplo, estava na liderança até um tempo atrás, né? Nesse momento agora, o discurso do Novo Horizontino só não vamos perder o acesso nesse momento, entendeu? Mas até um tempo atrás a gente está falando, pô, a gente pode ser campeão da Série B, entendeu? O Sport, por exemplo, não estava pensando em título. Quando ganha do Ceará e quando ganha do Novo Horizontino, com 3 jogos em casa, assim, pô, quando o Santos perdeu horas antes, o torcedor do Sport estava todo animado, entendeu? É por isso que agora, nesse contexto, dá para entender o comentário de alguns torcedores do Ceará falando em possibilidade de título. Essa possibilidade existe. 5 pontos de diferença, claro que é uma reta final, é muito. É só para deixar claro. 5 pontos eu acho muito para uma reta final tão curta, onde só vai ter 6 jogos a disputar. Mas, e por isso que eu falei, caso o Ceará vença o Santos com 2 jogos em casa, possivelmente com o 5 estádio vira 2, lotado. né? Exatamente. Assim, contra 2 adversários, um Paysandu que ainda está tentando se manter, mas ele ainda tem uma margem ali para o Z4, e um Avaí ali que, claro, vai jogar para atrapalhar a vida do Ceará, né? Talvez ali com uma ala de incentivo e tudo mais. Mas caso o Ceará consiga vencer o Santos, não estou dizendo que vai ganhar os 2 jogos em casa, mas ele é favorito nos 2 jogos em casa contra Paysandu e contra Avaí. Claro, o Ceará decepciona muitas vezes. Aliás, o Ceará só conseguiu ficar uma rodada no G4 durante toda essa Série B. Nos momentos chaves, ele não entrou, né? Então, essa é uma questão onde o torcedor tem que primeiro imaginar o acesso e aí o título. E aí, claro, tem um fator aí, né, para o Ceará também, essa questão do título, que tem uma provocação do rival e não sei o quê, e aquela coisa e tudo mais. Mas nesse contexto, claro, como disse Iago, o cara já se sente realizado com o acesso. O título é um plus, até porque tem as benesses, né? Que é você já largar na terceira fase de Copa do Brasil, ganhar um dinheiro, né? Porque o campeão ainda ganha aí um valor e o Ceará está precisando de dinheiro, é bom lembrar. Claro, vai ganhar muito dinheiro se confirmar o acesso, de toda forma. Mas é um dinheiro a mais também que ele já pode colocar ali também como meta. Então, é um segundo momento a pensar. Primeiro, garante o acesso, depois pensa no título, se possível, né? Bom, o Vitor Sobral fala que brincadeira a gente discutindo um possível título do Ceará. Foi uma pergunta, a gente tem que responder a E era pergunta. numa condicionante, viu? Né? A gente não está falando do jogo Se de hoje, não. vencer o Santos. Se vencer o Santos. E aí a gente pode voltar a esse assunto se vencer o Santos. Se não vencer, é a mesma coisa do que a gente está falando. É a briga por. O João Pedro falou que se vencer o Santos não ganha do Paysandu, fala que conhece o time dele. Exatamente. Essa lógica do torcedor do Ceará, ela faz sentido. O Ceará. Tem um detalhe. Hoje lá na rádio, no primeiro tempo, que o Sérgio Ponte, né, que trabalha lá comigo na rádio, falou assim: será que adora levantar defunto, né? Pois é, no primeiro tempo era esse discurso. Ganhou, aí começou a aparecer torcedor já imaginando possibilidade de título, né? Mas é isso, eu acho que o pensamento primeiro, G4, e se puder chegar na reta final, para título, aí pode ser que sim. Bom, alguns comentários aqui da galera, vamos ver aqui. O Seu Flor diz que
dá para assinar empate na Vila e torcer para o CRB ganhar do Mirassol. Aí a diferença caiu para 1 ponto, né? Mas ainda não seria o suficiente para adentrar o G4. O CRB em casa, né? Deu uma melhorada aí com o grande Hélio dos Anjos. Vai ser difícil realmente para o Mirassol. A chance realmente para o Ceará pode ser já nessa rodada. Vocês viram ontem um gol que o CRB perdeu? Vi. Cara, eu demorei para entender que o cara de amarelo era um jogador de linha. Eu achava que era o goleiro. Deixa eu explicar como foi a situação. Tava 1-0 CRB no Brusque, certo? O jogo era lá em Brusque. Foi em Brusque o jogo? Acho que foi. Enfim, foi ali, Santa Catarina. Acho que foi em Brusque. Aí, finalzinho do jogo, o Brusque, no desespero para tentar o empate, o goleiro foi para a área. O CRB consegue cortar. Gera o contra-ataque sem goleiro. Nisso, um zagueiro do Brusque voltando. O cara do CRB tinha um companheiro do lado para tocar. Aí ele dá tipo um de Valdívia, o outro Valdívia, né? Finge chutar o vento para ver se o zagueiro dá uma inclinada. Só que na hora que ele chuta, ele com duas possibilidades, ou para tocar, ou para escolher um dos lados para fazer o gol, ele chuta em cima do jogador do Brusque, assim. Aí o jogo termina, assim, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, cara, que gol inacreditável que o cara não fez, cara. Eu fico imaginando Hélio dos Anjos, quando acaba o jogo. Ficou indignado, velho. Não que vai falar com esse cidadão do vestiário. Acho que ainda teve mais 1 minuto, não foi, Fábio? Eu acho que teve mais 1 minuto ali de joguinho e tal, depois desse lance. Mas ele ficou indignado, assim. Indignado, como não matou o jogo ali naquela jogada. Até porque, querendo ou não, saldo de gols é importante para o CRB, essa altura do campeonato também. O cara me perde um gol desse jeito aí. Não, esse foi o lance mais inacreditável que eu vi até agora do ano aqui no Brasil. É inacreditável esse lance. O cara perdeu um gol desse. Vou buscar o gol, vou buscar. É inacreditável. O CRB que, inclusive, pode ser o único representante do Nordeste na Série B do ano que vem, né? Se o Ceará e o Sport subirem e o Vitória não cair, teremos o CRB, o único na Série B. Isso, aliás, Fábio, porque pode ter 0, né? Esse é o problema. Pode ter 0, Pode ter 0. Mas eu acho que Hélio dos Anjos é incaível. Nosso belo. Não vamos... Não quis... Vamos focar em Série A e Série B. Bom, tem um superchat aqui do Francisco Paulo, mandou R$5, valeu, Francisco. Ele fala, quando o Condé chegou, ele prometeu ao JP, quem é JP? Que nunca iria tirar o De Lucas, que é para não ter perigo do Ceará subir. É o presidente João Paulo, né? Eu concordo com o Francisco, irônico, né? Sim. O Condé é um treinador teimoso. Sabe, assim, eu até estava comentando com alguns amigos, assim, que estão no Ceará, e eu falei para eles assim, cara, se o Ceará conseguir o acesso, possivelmente o Condé vai ficar para a próxima temporada, para começar a temporada, né, por conta do acesso. Mas ele é um treinador que vai irritando, sabe, em alguns momentos, porque na cabeça dele há uma hierarquia que dificilmente se quebra, sabe? Então, para ele colocar o João Pedro de titular, foi preciso muitos jogos e muita... Aliás, assim, muitos jogos errados do Matheus Felipe para ele talvez se convencer dessa situação. Ou o João Pedro ter jogado muito bem o jogo contra a Ponte Preta para, não, realmente o garoto merece. Isso aconteceu também com a outra posição. Acho que foi nessa, né? Foi nessa, porque antes ele tinha colocado o Ramon. O De Luca, por exemplo, é um jogador que não vem jogando bem. Para mim, hoje foi o pior da partida do Ceará, né? Já estou dando aqui um pouco de spoiler. Mas ele não tirava. Aí, quando trocou, colocou o Richardson, o time melhorou. E realmente eu não consigo entender porque que o De Luca ainda é uma peça tão importante assim. Algumas insistências, realmente ele convenceu. O caso do Rafael Ramos, que não vinha jogando bem, melhorou bem o Rafael nos últimos jogos. Mas outras são muito perceptíveis. Não dá para o De Luca hoje ser titular, na minha avaliação. Um jogador bem burocrático. Não tenho gostado dos jogos dele. O seu Flo, e não só ele, mas outros torcedores do Ceará também implorando o Richardson no lugar do De Luca. Sim, não tenho nem dúvida. Bom, vamos para o campinho? Tá pronto aí, Alan? Vamos embora. Campinho do... Acabei de ver o lance, Pioca. Não é incrível, né? E é impressionante que, assim, o cara que perde o gol é um dos principais jogadores do CRB na temporada, que é o Léo Pereira, né? Então, assim, o cara tá com a moral lá em cima, pega um negócio daquele, complicado. Inacreditável esse gol aí. Bom, Bruno Ferreira não teve culpa no gol, né?
Ele chegou a trabalhar mais no primeiro tempo. Teve uma que ele deu um rebotezinho ali, mas conseguiu depois pegar no segundo momento, mas teve uma certa insegurança ali em um determinado momento. Mas eu vou botar um jogou bem para ele, porque eu acho que ele fez defesas importantes. Hoje foi uma partida melhor, o jogo passado eu não senti confiança. Ainda tenho desconfiança no Bruno, certo? Só para deixar claro. É um goleiro que me passa insegurança em alguns momentos, bolas alçadas na área, às vezes e tal. Mas no momento em que o Ituano, antes mesmo de fazer o primeiro gol, ele chegou a trabalhar e para mim ele trabalhou bem, sabe? Gostei da reposição de bola dele também, com as mãos, conseguiu acelerar no momento certo, então vou colocar um jogo bem para o Bruno Ferreira. Na jogada do gol, por exemplo, ele não teve culpa não, né? Assim, foi zero culpa dele. E aí, Iago, concorda? Concordo. Acho que as inseguranças que a gente vê do Bruno, eu acho que são muito mais assim. E foi uma coisa que até a gente falou no último jogo, é uma coisa mais crônica, que acompanha ele durante a carreira, do que coisa de momento mesmo. E aí hoje eu acho que ele ainda foi melhor do que contra a Ponte Preta. Então acho que tá justo, o jogou bem para ele. Bom, vamos para a dupla de zaga. Temos o João Pedro, né, que falhou no gol. Inclusive, já volta para o banco depois dessa falha, Thiago Minhoca? Ou... Mantém. Porque aí é que tá, né? Porque assim, Matheus Felipe errou quantas vezes e seguiu como titular? Aí seria muita sacanagem o João Pedro, no primeiro erro dele, um erro grave, claro, só para deixar claro, né? Custou um gol. E aí agora, não, tá vendo? O Matheus Felipe agora tem que ser o titular. Não. É bom deixar claro, o Ramon, o outro zagueiro, ele tá na transição. Mas como ele não viajou, e o jogo já é na terça-feira contra o Santos, né? Eu mantenho essa dupla aí até o final. Assim, eu ainda acho que o João Pedro tem um jogo aéreo melhor, ganhou outros duelos. Eu vou colocar como um jogou mal, certo? Por conta da falha. Porque eu acho que ele conseguiu fazer um bom jogo depois. Ali fez um jogo razoável, no geral. Poderia até pensar também no razoável, porque foi uma falha ali, uma infelicidade na jogada. Eu tô pensando. É porque eu acho que ele fez um bom jogo depois, sabe? Eu acho que ele fez um jogo mais para bem. E aí, com a falha do jogo mal, pode tirar o laranja, bota um razoável, vai. Porque eu acho que o saldo dele ia ser um jogo bem, certo? Eu acho que no geral ia ser um jogo bem. Mas a falha ali foi uma falha muito bizarrinha. Então, no geral, eu acho que ele merece aí o razoável. Bom, David Ricardo agora. Sim, Iago Mendes. Iago, né? Razoável também? Eu tava achando que o Minhoca tava sendo um pouco rigoroso até, porque Pois é. particularmente eu achei que a falha foi mais um momento fortuito durante o jogo do que assim, a tônica do que foi o desempenho. Eu acho que ele até foi bem durante a partida, só que a falha grita muito, né, no desempenho. Só que eu acho que não é o suficiente para baixar de um jogou bem para um jogou mal, não. É isso. Seu Flo achava que era laranja aqui também. Mas, enfim, não é também nada demais da laranja, muito menos o amarelo, mas eu gostei do jogo dele após a falha. Assim. Ele ganhou muitos duelos aéreos, algo que o Matheus Felipe às vezes não consegue fazer. Dito isso, para mim, titular no jogo contra o Santos, um jogo difícil, um jogo é uma zaga muito jovem, mas uma zaga que me passa mais confiança. Nesse momento, para mim, é desempenho dos dois. Que aí já falo, o David Ricardo, para mim, jogou bem, assim. Eu gostei do jogo dele. Foi uma partida, assim, também pro razoável pro bem, assim, sabe? É aquela coisa que estava debatendo ontem aqui, né? Quando a gente estava fazendo a análise do Bahia, né? Eu gostei do jogo do David Ricardo, assim. Foi mais seguro, não teve dificuldades e tal. A defesa hoje passou uma segurança melhor. Claro que o Ituano, depois do gol, né? Atacou muito pouco. E do momento que quando o Ceará virou também, eu não sentia... Claro, teve algumas bolas alçadas que o Ceará tinha dificuldade ali de cortar muitas vezes, mas eu gostei do jogo do David Ricardo. É um jogou bem com carinho de razoável, ou um razoável com carinho de jogou bem. Iago, desempate. Eu acho que é bem por aí. Eu acho que o desempenho dele foi mais regular do que o do João Pedro por conta de não ter tido a falha. Acho que a partida é muito semelhante. Acho que os dois poderiam ir para o jogo bem, só que o João Pedro tem uma falha que desequilibra muito, né? O desempenho dele. Então, assim, acho que é o desempate. Acho que o David Ricardo não é nenhum crime ele ficar com um jogou bem, não. E sobre o Matheus Felipe, a turma tá boazinha mesmo com ele, que meu amigo deram uma descrição aqui no chat que o negócio é pesado, viu? O Júnior Bala falou que se o
tocha, eu acho que é o João Pedro, né? É o Choca. É o Tchotcha. Chutaram o meu cachorro e sequestraram a minha mãe, ainda assim eu prefiro ele de titular do que o Matheus Felipe. Não A gente perdeu muitos pontos por culpa do Matheus. Meu Não amigo. precisamos levar muito a ferro e fogo, mas deu para entender a metáfora, vai. Podemos utilizar assim. O nível de rejeição ficou bem claro. Bom, dupla de laterais. O português Rafael Ramos e o baiano Matheus Bahia. Imagino que seja baiano. Né? O Bahia é da Bahia. O Rafael Ramos, ele fez para mim uma partida boa. Acho que ele tem cada vez mais sido mais regular nos jogos, sabe? Para mim fez um jogo bom. O Matheus Bahia apoiava bem, mas ele chegou a errar alguns cruzamentos, algumas jogadas assim, por exemplo, tem uma cabeçada do Saulo no primeiro tempo, que é um belo cruzamento que ele faz, que o Saulo acaba cabeceando ali, a bola desvia e vai para escanteio. No geral, eu achei os dois parecidos, sabe? No geral, assim. O Bahia teve bons momentos, mas errou outros. É também similar ali a um David Ricardo. Um bem com cara de razoável, um razoável com cara de bem. O Ceará dominou muito a posse da bola, né, Iago? E aí eu não sei se você tem alguma distinção entre os dois, mas eu achei os dois parecidos. Se eu for colocar razoável, seria nos dois. Se eu colocar bem, também seria bem nos dois. Eu gostei mais da partida do Rafael Ramos. Eu acho que isso diz muito sobre a curva deles, né? Eu vejo o Rafael hoje numa curva ascendente, né? Um cara que está subindo de desempenho na reta decisiva do campeonato. O Matheus Bahia eu já vejo um movimento contrário. Eu acho que o Matheus ele está caindo de desempenho. Ele já não consegue ser tão efetivo no apoio quanto costumava ser. E hoje eu achei que o Ituano ele conseguiu controlar melhor o setor ali do Matheus Bahia com o Eric Puga do que ter esse controle mais efetivo do lado direito. Então, eu acho que eu ficaria com o Rafael Ramos com bem e eu deixaria o Matheus Bahia com regular, um razoável. Concordo. Então vamos no... Jogou bem para o Rafael Ramos e o razoável para o Matheus Bahia. Então a defesa avaliada já, né? Então vamos partir para o meio de campo, começando pela dupla Lourenço e Patrick De Luca. Minhoca já adiantou aí que o De Luca foi o pior em campo. Para você também, Iago Mendes? Para mim é muito mal, assim. É um cara que ele parece meio letárgico em campo. Parece que as coisas estão acontecendo ao redor dele e ele está meramente observando, assim. É um cara que não busca a questão do senso de urgência que a gente falou mais cedo, que o time do Ceará pareceu ter entendido a questão de precisar vencer esse jogo a qualquer custo. O Patrick De Luca parece que ele entrou em campo, jogou e saiu sem entender essa questão hoje. Então, assim, muito burocrático, muito pastilado, muito toque para trás ao invés de tentar progredir com a bola. É um cara que particularmente chamava atenção quando jogava pelo Bahia, por conta da capacidade de ajudar na construção, por ser um bom passador. Essas características não estão aparecendo durante a passagem dele no Ceará. E hoje foi mais um jogo meio assim, parecia que ele estava em outra sintonia, em outra órbita do resto do time. Então hoje eu iria com muito mal para ele. Eu já falei antes, né? Para mim, o pior jogador disparadamente do Ceará dentro de campo. Uma dinâmica de jogo que, até para quem não torce o Ceará, assim, para quem olha uma equipe que está pressionando, quando o adversário está todo atrás, você olha, meu amigo, como esse cara atrapalha a jogada, assim. Impressionante como ele recebia, às vezes, com espaço, ele não tinha nenhum senso de... tudo bem, ele não é um grande finalizador, né? De fora da área ali, mas já que não tem essa característica, nem um passe em profundidade, sabe? Um passe por cima, um passe em diagonal, um passe abrindo, assim, é sempre passe burocrático, assim. Teve duas jogadas, uma que eu achei inacreditável, que ele recebe, assim, com muita liberdade, aí dá o passe acho que é pro David Ricardo, assim, não, David Ricardo, vai, tu sabe, eu não sei fazer isso, mais ou menos dizendo isso. E fora, que aí eu acho que foi o momento chave, né, para a troca dele. Uma bola que veio no pé dele, ele deixou a bola sair pela lateral, assim. Foi tão bizarro que até o Condé falou assim, não, hoje eu
eu tenho que quebrar essa minha convicção. E aí ele Chegou sacou. assim, tem dia que é noite, sai. Exato. Tem dia que realmente não tem como defender, não. Foi muito mal o De Luca, assim. Boa parte do jogo ruim do Ceará se deve muito a ele, porque de fato ele estava quebrando a bola hoje. Até ele começou ali bem os 5 minutos, foi o que deu para ver o melhor do De Luca ali, que ele recuperou uma bola, acertou uns passes ali interessantes, mas de resto, assim, fez uma partida horrenda, o que é bem diferente do outro companheiro dele. Se a gente está falando, na minha concepção, do pior jogador em campo, para mim o melhor jogador esteve... Aí é que tá, né? Há um debatezinho, daqui a pouco a gente vai chegar ali no ataque. O Lourenço, para mim, foi um jogador muito bom em boa parte do jogo, boa parte. No primeiro tempo, principalmente, né, que o Ceará dominava essa posse da bola, o Lourenço era o jogador que mais conseguia recuperar, se movimentar, quase fez um golaço, né, no chute ali na trave, mas ele participou de muitas jogadas, assim, sabe? A entrega do Lourenço, o Lourenço às vezes tem uma queda de rendimento, não é todo jogo que ele vai bem, mas é muito difícil imaginar o Lourenço fazendo 2 ou 3 partidas ruins, assim, sabe, em sequência. 2 até aconteceu vez ou outra, mas 3 jogos, quando ele voltou da lesão, né, ele demorou um pouquinho ali para voltar, mas sempre é isso. Se o Lourenço jogar mal num jogo, no outro ele já tá jogando bem. Aí depois ele joga ok e tal. Então, para mim, o Lourenço fez um jogo muito bem. Eu diria que ele foi um dos melhores do Ceará na partida de hoje. Eu concordo, eu acho que o Minhoca foi um dos que Lourenço foi um dos melhores em campo, como o Minhoca disse. Mas eu acho que essa questão dessa oscilação dele em campo, eu acho que pode se explicar até um pouco sobre essa sobrecarga que ele tem no meio campo. Porque assim, ele jogando com o Patrick de Luca ao lado dele, ele meio que tem que fazer a progressão do lado dele e tem que destravar o jogo que o De Luca não consegue destravar do lado dele. Então, assim, eu acho que o Lourenço ele tá jogando mais do que por um jogador. Acho que às vezes ele tá fazendo o dele e o do De Luca e conseguindo aparecer muitas vezes quanto a isso. Hoje eu acho que ele foi muito bem e acho que provavelmente, assim, se a convicção do Léo Condé for modificada e for colocado um cara de mais pegada, de mais marcação ali no meio campo, acho que é bem possível que o Lourenço até suba de produção, porque ele vai ter mais espaço para poder colocar a intensidade dele, para poder pisar na área, para poder ajudar ainda mais no setor ofensivo. Muito bem, alguns comentários aqui sobre o De Luca, né? Na verdade, vários. O André Oliveira fala que a presença do De Luca se explicava pela saída de bola dele, mas como o João Pedro tem um bom passe, inclusive com a bola direta, realmente a presença dele pode ser revista. O João Pedro fala que nunca entrou tanto nessa onda de ódio pelo De Luca, mas hoje, e depois do último jogo sem ele, ficou tudo muito claro. Também tem aqui o Seu Flor falou que o De Luca ultimamente vem sendo extremamente Zé Ricardo. O que significa ser extremamente Zé Ricardo? É o volante do ano passado que eu estou no Havaí. Ah, muito bem. É o falso bom, só toca para trás e para o lado. A saída de bola dele parece boa porque não é rapace, mas também não arrisca nada. E o Abraão Marcel fala que o De Luca é o maior non-player. A galera não tá... Non-player é uma baita definição. Não tá muito feliz com o De Luca, não. E aí é que tá, só rapidinho quanto a isso, né? O Léo Condé, geralmente, ele precisa de um outro jogo ruim para tirar o jogador. Possivelmente vai ser o Patrick De Luca no jogo contra o Santos. E eu acho que vai ser um erro muito grande, assim. Que aí eu acho que precisa entender o momento, sabe? Tem jogadores importantes, por exemplo, o Puga, daqui a pouco a gente vai falar, né? Às vezes o Puga não joga bem. E tudo bem. É um jogador que, na média, entrega muito. O Patrick De Luca não tem, assim, grandes atuações para dizer assim, não, hoje foi um jogo ruim, a gente sabe que ele entrega mais. Como o Lourenço, eu acho que no jogo passado, né, eu tinha até destacado que ele não tinha jogado bem. Mas, na média, o cara entrega bem mais. O De Luca já está um bom tempo sem entregar um grande jogo, né? Chegou com certo status e acho que... E é por isso que eu não entendo, assim, o Condé. O Andrei me parece um jogador tecnicamente melhor. E eu nem digo para a função do De Luca, não. Ele pode pensar em colocar um Richardson. Mas o Andrei poderia ter mais chances, né? No time. Mas o Condé tem essas teimosias muitas vezes. Lourenço é o muito bom. Né? Muito bem para o Lourenço, né? Contrastando com o muito mal do Patrick De Luca. Quem também não foi bem foi o Mugni, né?
O jogador de 45 minutos, mas os primeiros 45 não foram bons. Né? O Mugni errou muito passe. O primeiro tempo dele, ele errou muito passe. Ele até ganhou algumas jogadas, recuperação de bola. Nisso, pelo menos, ele conseguiu ir melhor. Eu vou colocar um jogo mal para ele, porque eu acho que ele, um pouco dessa dinâmica que o Ceará errava, passes, passa muito pelos erros do próprio Mugni também. Né? Eu acho que ainda para mim é um titular daí. É a mesma coisa que eu acabei de falar. O Mugni, por exemplo, nos últimos jogos, ele tem boas atuações. Hoje ele fez uma partida abaixo. Hoje ele errou o passe além da conta e foi um dos problemas também do Ceará no primeiro tempo. Então eu colocaria um jogo mal para ele. Tô bem nessa linha também. Eu acho que o nosso jogador de 45 minutos ele se entregou, se sobressaiu como sempre na entrega, tentando roubar a bola, mas a gente sabe que a principal função dele para o time não pode ser essa. Quando ele está jogando camisa 10, ele tem que ser o cara que organiza. E hoje ele não conseguiu fazer isso, desperdiçou muito a posse de bola, teve muita escolha errada e eu acho que um jogo mal tá justo. Não é nada do nível do Patrick, mas também não contribuiu. Realmente, a galera aqui, o João Pedro falou que odiou o Mugni hoje, teve raiva dele, o Bruno Bezerra falou que o Mugni foi triste, Camu e Ceará fala que o Mugni foi mais decepcionante, porque vinha numa fase boa e esperava-se muito dele hoje, mas realmente não rendeu. Mas ele ainda pesado também, né? Acho que ele... mas ele recuperou umas bolas, assim, apesar de tecnicamente ter falhado mais, mas na disposição tática ele ainda conseguiu recuperar. Tudo bem que era um Ituano, não fazia muita questão de ter a bola, né? E o Mugni conseguiu recuperar algumas bolas. Mas aí é que tá, né? O jogo ele se desenhou em boa parte quando o Mugni estava em campo, onde o Ceará tem a bola e precisava construir. E o Mugni nisso pecou muito. Não à toa foi substituído no intervalo. Bom, vamos pro ataque, começando com o Ailon, né? O autor do primeiro gol do Vozão. Cara, o Ailon... Às vezes é difícil falar do Ailon, né? Porque o Ailon ele aparece em momentos chaves, né? Para abrir o placar, para fazer o gol da vitória, desempate e tudo mais. Mas eu senti o Ailon meio fora do jogo em um certo momento, sabe? Ele chegou a revezar com o Saulo, tinha hora que o Saulo estava na direita, ele como referência. Às vezes ele saía ali e se tornava a referência. Quando sai o Mugni, né, e entra o Lucas Rian, ele funcionava como um 10, mas eu acho que esse formato não o favoreceu em um determinado momento. Mas temos que colocar um saldo positivo, né? Porque ele foi muito oportunista, como ele costuma ser, para conseguir ali o empate no momento chave, né? Eu não gostei tanto da partida do Ailon. Eu pensaria até colocar um razoável. Mas como ele faz o gol do empate, podemos colocar aí um bem, né? Porque acabou sendo importante ali no contexto. Eu estava mais para razoável, mas penso mais aí pelo gol marcado no momento chave, um bem. Para mim, ficaria razoável, assim, eu não salvaria, não. Porque eu acho que a partida dele foi muito discreta, especialmente no primeiro tempo. Ele é um cara que, assim, dos jogadores do ataque, ele é o cara que, assim, tem o Eric Pulga, que se sobressai pelo 1 contra 1, o Ailon é um cara que se sobressai com a capacidade de ajudar a construir a jogada, sair da ponta para o meio, tentar fazer uma tabela, quando troca de posição com o Saulo Mineiro, tentar fazer o pivô para ser o falso 9. Hoje eu achei que ele apareceu muito, muito pouco para fazer essa questão. É claro que assim, ele se sobressai pelo oportunismo, ele já fez várias vezes, está fazendo partidas ruins e conseguir fazer o gol que meio que destrava a partida, mas hoje eu acho que eu deixaria ele só com razoável mesmo. E aí, vamos para uma enquetezinha? Vamos lá, né? Só para gastar um tempo. Faz a enquete aí. Quem é que torcida do Vozão, decidam aí. Eu acho que a torcida vai pender, né? O cara fez o Alan, que tá Alan Roberto. Alan, assim, teve um comentário aqui, alguém falou, realmente, depois desse gol, o Ceará deu uma melhorada, uma revigorada, porque tava um jogo meio... parecia jogo de terceiro lugar. Não, assim, tava com uma carinha de que o Ceará ia tentar, e olha que nem tava perto de fazer aquele coisa de só criar e perder, não. Era nem isso, o Ceará nem tava... um jogo morno, né? Porque aí, por exemplo, eu acho que aí é onde entra o termômetro do Pulga, né? Enquanto a gente vai fazer a enquete aí do Ailon, entrando já no Eric Pulga, eu senti que o Pulga não estava muito inspirado. Só que aí é onde entra muito o que se espera do Pulga, né? O que a gente espera do Pulga é um jogador desequilibrante. E ele não foi no jogo de hoje.
ele foi um jogador até taticamente interessante, ajudou, recuperou bola, sabe, ganhou alguns duelos e tudo mais, mas eu não senti o Pulga, sabe, assim, envolvente, sabe, dando um grande passe, até mesmo nos jogos recentes do Pulga, onde ele perdeu gols inacreditáveis, nem isso aconteceu hoje, sabe? Hoje eu senti um Pulga muito discreto. Eu pensaria, aí sim, com mais convicção, um jogo razoável do Pulga. Assim, eu acho que foi um jogo bem... Por exemplo, se não fosse o jogador que é da temporada, a gente está falando, pô, foi um jogo bem normal aí do Pulga. Porque, de fato, eu achei um jogo bem discreto. Eu não sei se Iago pensa a mesma coisa. Eu acho que a régua do Pulga é sempre muito alta. É maior. Quando ele não faz nada de, assim, desequilibrante para o jogo, que ele seja um cara que seja determinante, com um drible que gere uma jogada de gol, fazendo um gol, dando uma assistência, é muito difícil a gente colocar ele num saldo positivo da partida. Eu acho que ele ficou apagado ao longo do jogo. Só que é muito complicado para mim chegar assim, pô, um cara que já fez tanto, chegar e meter um jogo mal nele. Eu acho que ele fez uma partida. Eu acho que ele fez uma partida discreta. Acho que ele ficaria ali num razoável com um gostinho mais amargo, um negócio assim, mais puxado para baixo do que para cima. Mas eu deixaria como um amarelinho. Acho que ele só teve uma finalização no jogo. Foi uma finalização que ele tentou bater de chapa, né? A bola sobe, assim, fez bem feio e tal. Concordo. Saulo Mineiro. Ficamos no razoável com o Pulga e o Saulo Mineiro. Eu acho que o Saulo, para mim, eu colocaria um jogo mal. Porque o lance do primeiro tempo é imperdoável o que ele fez. É imperdoável. Fora isso, ele recebeu uma bola do Pulga, o Pulga ajeitou uma bola de cabeça para ele no segundo tempo, em que ele finalizou muito mal, até no replay é embaraçoso. A bola sobe assim, e ele estava muito próximo do gol. Então eu senti um jogo do Saulo que poderia até ser muito mal. Não sei se a Iago vai me convencer também aí a pensar por essa nota, mas eu até achei que algumas jogadas ele conseguiu ganhar. Assim, eu não vou colocar numa crítica tão pesada, claro que as chances que o Saulo perde são 2 chances, principalmente a primeira, inadmissível. Aliás, se o Ceará não ganha, esse lance do Saulo estaria muito mais sendo debatido no pós-jogo do lance que ele perdeu. Porque é um gol perdido inacreditável, assim. De frente, com tempo para dominar e pensar, e ele conseguiu perder um gol inacreditável. Então, o Saulo, para mim, foi um jogador que não colaborou muito, não. Até prejudicou o Ceará em momentos chaves. Eu acho que se a gente analisar sem os lances capitais, a partida dele é muito ruim. Porque é ruim porque teve muita decisão errada, assim, muita imprecisão na hora de finalização, alguns erros de posicionamento. Só que aí quando a gente coloca na balança também essas 2 chances, a que o Pulga deu ele, e esse gol inacreditavelmente perdido, eu acho que pesa muito. Eu acho que ele não foi o pior em campo hoje por conta do Patrick de Luca, que foi muito mal. Mas eu acho que é partida para vermelho também, é partida do Saulo Mineiro hoje. Então, bora para vermelho. O chat também já está falando aqui. O chat aqui, Gabriel Góes, muito mal. Né, o João Pedro falou que muito mal. O João Vitor, Saulo, muito mal. A galera... porque eu ainda tentei aliviar alguns momentos que ele conseguiu ajudar, mas realmente não foi tão. É aquela história assim. Ele tentou ajudar e tal, foi voluntarioso, só que os erros saltam muito, né? Exato. Não foi tão. Acaba que a conta não fecha. E as chances perdidas. Vamos fechar a enquete aqui do Ailon. Deu 60%, jogou bem, 40% razoável, tá? A galera foi no... Entra também um pouquinho no histórico do Ailon, né? E o fato também ter feito o gol é importante também. Mas como, acho que foi o Júnior Bala que falou, né? Que os 4 jogadores da frente não estiveram tão bem assim. Realmente foi um jogo mais abaixo dos jogadores da frente. Bom, vamos agora avaliar os jogadores pode falar. Não, só agora ir para os jogadores que entraram, né, no segundo tempo. Uhum. Vamos começar com o Lucas Rian, que é uma análise difícil, né, de fazer, porque ele errou tudo, menos nos lances capitais, né? Antes de sair o primeiro gol, Lucas Rian, para mim, tinha sido uma péssima escolha
que o Condé acabou optando. Após sair o primeiro gol, numa finalização dele de fora da área, ele passa a ser o jogador determinante para a vitória. Então, assim, eu não vou fazer um muito bem para ele. Eu tenho plena certeza que ele é o herói do jogo, certo? Só para deixar claro. Eu ainda acho que o Lourenço ainda jogou mais do que ele quando a gente olha o combo geral do jogo. Né? E já estou até dando um spoiler. Eu colocaria um jogo jogou bem para o Lucas Rian. Porque no momento em que nem ele também estava bem, ele conseguiu mudar o panorama da partida, principalmente pelo que ele acabou ocasionando com o resultado. Né? Ele é determinante, aliás, para essa virada. Mas enquanto estava o Ceará perdendo ali no 1-0, ele era um dos jogadores que... o mesmo erro que o De Luca teve de dominar uma bola para sair para a lateral, ele fez a mesma coisa minutos depois. Assim. Ele estava muito mal no jogo. E aí ele ressurge para fazer a virada. Então, fica aí o jogo bem. Eu acho que antes do gol ele estava jogando mal e depois do gol ele passou a jogar muito bem. Então, indo na média que o cara decidiu o jogo, para mim foi que não jogou bem. E já pode, se quiser, já pode colocar a medalha de prata do lado dele também. O ouro vai para o Lourenço, né? O ouro a de ouro é do Lourenço por conta da regularidade, por conta de ter sido um cara que se desdobrou no meio campo, às vezes teve que fazer até meio que um pouco da função do Patrick Luca também. Bom, vamos agora para outros jogadores, né? Richardson, Recalde e Barceló. Obviamente jogou bem melhor do que o Patrick De Luca, né? Estou tentando lembrar assim de algumas ações do Richardson. Lembra de alguma assim? Porque eu acho que ele entrou bem assim, ou entrou razoável, deu mais sustentabilidade ali, o time passou a ter mais qualidade. Entre bem e o razoável para mim. Assim. Hoje eu estou bem desse. Eu acho que ele foi bem porque assim ele foi uma peça de sustentação que ajudou o Lourenço a ter mais espaço. Ele contribuiu para que o Lourenço não precisasse gastar tanto correndo em todos os lugares do meio campo. Roubou algumas bolas, conseguiu conectar alguns passes. Eu acho que foi uma boa entrada. Entrada que, na minha opinião, seria suficiente para ele chegar assim, olha, sou titular, me dá a camisa e deixo o De Luca para outro momento. Mas... Enfim, não, acho que vai ser sim. Eu também jogou bem. Eu acho que a galera do chat também. Jogou ele bem. Melhorou. Sim. Ainda mais se a gente pegar comparando com o Patrick. O Barceló é um caso curioso. Aliás, eu geralmente falo isso nos jogos do Fortaleza, quando eu vou falar do Kaiser. O Kaiser, quando entra lá no Fortaleza, ele sabe gastar o tempo, muitas vezes. E o Barceló fez isso muito bem na reta final. Se teve algo que foi importante para o Ceará confirmar a vitória hoje, foi ter um jogador dessa catimba, né, uruguaia, como é o caso do Barceló, de entender, pegou uma bola ali na ponta, ele poderia ter ido para o ataque, ele poderia ter batido no gol e tudo mais, gastou o tempo, sabe? E aí tocou a bola atrás, sabe? Então, nisso eu acho que o Barceló foi muito bem, aliás. Nesse ponto foi muito bem. Acho até que ele poderia ter entrado antes, sabe? Eu acho que algo que o Condé poderia ter pensado. Acho que o Barceló tem uma boa relação minutos para gol, muito boa na Série B, e dá para ser utilizado mais vezes. Às vezes, vez ou outra, o Condé tem optado por outras formações. Então, eu gostei, sabe, do jogo do Barceló. Assim, achei inteligente. É porque, tecnicamente, não foi exigido tanto dele, mas mentalmente, ele entendeu ali que na reta final era para gastar tempo. Então, eu pensaria no bem também para ele. Acho que ele foi inteligente ali na reta final. Acho que é uma boa avaliação, porque, particularmente, acho que ele contribuiu para a gente não ver o Ceará se encolher e ver as cenas que a gente viu contra a Ponte Preta, né? Óbvio que, assim, dadas as devidas proporções, acho que hoje o Ituano ele foi menos perigoso como um todo. Apesar de ter conseguido fazer um gol, coisa que a Ponte Preta não fez. Mas acho que a figura do Barcelona para segurar zagueiro, para tentar segurar a bola, fazer com que incomodar a defesa, fazer com que não houvesse uma saída de bola tranquila, acho que foi bem importante. Eu acho que está justo o verde. E o Recalde não tem nota, né? Entrou nos acréscimos, né? Trouxe só para...
Acho até que nem precisava ter entrado. Assim. Se fosse para colocar ali na reta final, bota mais um volante ali, um zagueiro ali, ou um André para segurar a bola. O Recalde não era bem a peça que eu colocaria, não. Bom, então todos avaliados, né? Então temos aí a medalha de prata. Ficou para quem a prata? Não definiu. Para mim, Lucas Rian. Lucas Rian. Lucas Rian, prata. Ouro, Lourenço. E bronze. Cara, Rafael, será? Acho que sim. Acho que desses Rafael que estão no o verde foi quem mais se destacou. Foi que a gente mais elogiou, assim, né? Bom, então pode. Formado aí Lourenço, Lucas Rian e Rafael Ramos. Os 3 melhores em campo aí do Ceará. E falta avaliar o Léo Condé. E aí? Eu acho que foi bem. Claro, o time não teve tão bem assim, mas, por exemplo, ele já percebeu algo no primeiro tempo. Embora eu não concordasse muito com a ideia do Lucas Rian, e eu acho que realmente não funcionou de início, né? Mas depois eu acho que ele foi corrigindo, né? Tipo assim, na hora que o Patrick deu aquela vacilada gigantesca, aquela coisa, ele não quis bater no peito e dizer assim, não, é meu jogador, não. Ele disse, tá, hoje não dá para o Patrick, vem Richardson, o time melhora. Quando o Saulo estava mal, de fato, ele coloca o Barcelona, não precisou bater um tempo tão alto. Então eu gostei das trocas do Léo Condé depois ali, quando o Ceará conseguiu o empate, depois a virada. Então, no geral, eu acho que foi um jogo bem, assim, dá para dizer que foi um jogo excelente. Claro que podia também... É o tipo daquele jogo que podia estar entre o razoável para mal também. Houve um contexto que o jogo estava desenhado um pouco para isso. Mas ele conseguiu, na minha avaliação, fazer o time... até, como eu falei, nessa reta final tá mais consciente, sabe? Eu acho que o Ceará espero que tenha aprendido aí com os últimos jogos, que nos minutos finais passavam sufoco ou até mesmo tomava gol. Acho que é bem por aí. Eu acho que quanto à escalação, é a escalação padrão do time, não tinha muito o que mexer, né? Ele conseguiu detectar coisas que não estavam funcionando, fez leituras boas e a gente mostra, por exemplo, dos que entraram, assim, a maioria foi com saldo positivo. Então, acho que isso é mérito da leitura do técnico também. Então, acho que tá justo. O jogou bem para ele. O treinou bem para ele. Muito bem para... Na verdade, jogou bem, né? Não muito bem, só apenas o bem para Léo Condé, que, enfim, tem muitas críticas, né? Mas é peça fundamental para o Ceará estar vivo, né? Sob o comando dele, o time, se ele marcar contra o Santos, né? Ele estreou contra o Santos, não foi? Foi na derrota por 1-0 no Castelão. Então ele já tem um turno, né? Tem 19 jogos, em 18 o time marcou gol. É impressionante, né? 18 jogos seguidos marcando gol e muito por isso, né? O Ceará está aí ainda vivo, brigando por esse acesso.